Bom, pessoas, então aqui é um vídeo sobre uma mini discussão do experimento de Tyndall, que depois da ligação para o diagrama de estados físicos, né, e posteriormente é um spoiler, né, sobre a questão do comportamento dos gases. Bom, o experimento do Tyndall foi uma das atividades que eu pedi para vocês, onde o experimento dele, né, onde ele pega uma barra de gelo, tudo bem, coloca uma espécie de dois pesos, tá? Aqui é um peso, tá? Ou seja, esses pesos eles exercem uma pressão, sobre essa barra de gelo, tá? E o que aconteceu nesse experimento do Tyndall? Foi quando ele colocou, à medida que o tempo ia passando, certo? A pressão que estava, o fio que estava exercendo aqui, a pressão que estava exercendo sobre a barra de gelo, ele aumentava a temperatura, certo? Ou seja, se aumentava a temperatura e esquentava, o gelo começava a derreter. E o melhor ainda, à medida que a pressão ia exercendo, ou seja, aumentava a temperatura, derretia e o fio ia conseguindo passar. E depois, né, ele congelava novamente, tá? E por que eu pedi para vocês analisar esse experimento? Ou seja, ele dá uma ligação no que a gente vai estudar mais adiante, certo? Ou seja, os caras conseguiram, no caso esse sujeito aqui, provar que tem uma correlação da pressão com a temperatura. Aí a gente entra no diagrama dos estados físicos, tudo bem? Então esse diagrama ele tem esse formato aqui, a maioria das substâncias, tá? Tem esse formato, onde é basicamente o seguinte, todos eles têm é parecido com isso aqui, tá? Então para a água, né? Para a água não, para todos na verdade, essa curva aqui, esse espaço aqui é sólido, tudo bem? Aqui seria líquido, tá? E aqui seria o meu vapor, tudo bem? Então, como é que eu interpreto até esse gráfico? Então, se eu colocar um valor aqui de 5, tá? Vou colocar aqui 5, uma temperatura qualquer, tá? 5, só para vocês terem uma ideia. Tudo bem? E vou colocar aqui o valor de 1 aqui na pressão e um valor de 5 aqui na pressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma substância, só para vocês entenderem como é que eu interpreto esse gráfico, se eu tiver uma substância com a temperatura de valor 5 e ele tiver numa pressão 5, ela vai estar no estado sólido, tudo bem? E essa mesma substância, se eu tiver uma temperatura no valor 5 e uma pressão no valor 1, ela vai estar no estado físico de vapor, tudo bem? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente interpreta esse gráfico. Então, para a água, por exemplo, né, eu tenho outras informações, tá? Então, seja, eu tenho um ponto triplo, normalmente identificado pela letra T, e ele indica o seguinte, o que é esse ponto triplo, tá? Esse ponto triplo é quando a substância apresenta os 3 estados físicos. Ou seja, tem uma temperatura, uma determinada temperatura e uma determinada pressão que a substância ela apresenta os 3 estados físicos. Ou seja, neste lugar, deixa eu mostrar para vocês, para a água, por exemplo, se eu tiver uma pressão de 4,58 milímetros mercúrio, que é uma unidade de pressão, e tiver uma temperatura de 0,01 graus Celsius, tudo bem? Se eu tiver nessas coordenadas, nessa temperatura e nessa pressão, a água ela apresenta tanto ela em gelo, como ela em líquido e como ela em vapor. Ou seja, esse é o ponto triplo, certo? E o ponto crítico é quando eu tenho uma alta temperatura, uma grande temperatura, tá? Bem grande a temperatura, e tem uma pressão muito grande também. Ou seja, esse ponto crítico indica que a minha substância está no estado de vapor, e para ela voltar de novo a ser um líquido, ela não volta se eu diminuir apenas a temperatura.
Para ela voltar a ser estado líquido, eu tenho que diminuir também a pressão, tudo bem? Então o ponto C, lá o ponto crítico, que é o ponto C, é quando a minha substância está no estado de vapor, e para ela voltar ao estado de líquido, eu tenho que diminuir, além da temperatura, eu tenho que diminuir também a pressão. Então é basicamente isso que a gente faz a leitura, né, do diagrama dos estados físicos, tudo bem?